Boa noite a todos. Iniciemos a 20ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás, em 30 de 5 de 2022. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Argemiro que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Quero ler aqui em São João 3, versículo 13. Segue. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Portanto, não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada oficial. Chamada da 20ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás, em 30 de 5 de 2022. Vereadores: senhor Anísio, Presente. senhor Gemiro, Presente. senhor Kleber, Presente. senhor Fernando, ausente, senhor Graziani, presente, senhor Odilan, Presente. senhor Leomar, Presente. senhor Luciano, Presente. senhora Shirley. Presente. Solicito ao assessor parlamentar para que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 19ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás. Em 23 de maio do ano 2022, no salão principal desta Igreja Casa de Leis, cito a rua Deputado Antônio Queiroz Barretos, número 30, Centro, Palminópolis, Goiás, às 19 horas, havendo quórum legal, o presidente Luciano Bontempo Gonçalves invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão solicitando ao vereador Graziani para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, onde é realizada em Provérbios 2. Em seguida, é realizada a chamada oficial, onde estiveram presentes Anísio Paulino dos Santos Neto, Argemiro Santos da Cruz, Kleber Regis dos Santos, Fernando Alves da Cunha Filho, Graziane Vitorino Santana, Eudilan Castro Franco Vieira, Leomar Eterno Torres, Luciano Bontempo Gonçalves, Cirlei Martins Alves do Prado. Na sequência, a ata da sessão ordinária anterior, aprovada sem ressalva, seguindo para as devidas assinaturas. Expediente do dia. O vereador Leomar faz requerimento verbal solicitando o reajuste salarial, data base dos funcionários do funcionalismo público municipal, para que o mesmo tenha a data fixada em todo o dia 1º de maio de cada ano subsequente, finalizando o Dia do Trabalhador. Ordem do dia. Projeto de Lei número 28/PMP 2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Aprovado em segunda votação, com resultado de 7 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de Lei número 29/PMP 2022, que dispõe sobre a estrutura, composição, organização, funcionamento, atribuições e eleições do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Aprovado em segunda votação por unanimidade, com resultado de 8 votos. Projeto de Lei número 30/PMP 2022, que dispõe sobre a revisão geral anual sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos municipais em provimento efetivo, comissionado, ativo, inativo, pensionistas e agentes políticos do quadro
do Poder Executivo do município de Palminópolis e da outras providências. Aprovado em segunda votação por unanimidade, com resultado de 8 votos. Requerimento verbal de autoria da vereadora Cirlei, solicitando a construção de redutores de velocidade na extensão da Avenida Eternidade, em pontos necessários, aprovados por unanimidade. Parlamento livre, sem manifestos e não havendo mais nada a registrar-se neste documento complementar, o presidente declara encerrada a sessão. Para constar, informa-se que o conteúdo audiovisual desta sessão encontra-se disponível na íntegra em formato digital na Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, bem como em link contido no YouTube e no portal da transparência desta Casa Legislativa. Palminópolis, 23 de maio do ano 2022, páginas 34 e 35. Alguma ressalva? Colocamos a ata em votação. Vereador Leomar? Sim. Vereador Kleber? Sim. Vereador Anísio? Sim. Vereador Graziano? Sim. Vereador Eudilan? Vereador Argemiro? Sim. Vereadora Cirlei. Então fica esta aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Apresentação do projeto de lei número 031/PMP 2022, que altera e acrescenta dispositivos à lei número 27/PMP/2009 e dá outras providências. Apresentação do projeto de lei número 032/PMP/2022, autoriza o município a firmar parceria com repasse de recursos financeiros nos termos da Lei Federal número 3019/2014, a Associação de Moradores do Jardim dos Oliveiras, Palminópolis, inscrita no CNPJ 10.523.794, 1000 contrário, /21, e dá outras providências. Peço ao secretário que, após a leitura, dos projetos, que encaminhe-os para as comissões CCJ e CFO. Projeto de lei número 31, PMP 2022. 30 de maio de 2022. Altere e acrescente dispositivos à lei número 027, PMP 2009 e da outras providências. Projeto de lei número 31, PMP 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos a esta igreja, Câmara, o projeto de lei número 31, PMP 2022, para a qual pedimos a apreciação dos nobres senhores. Justificativa. Encaminho a esta igreja, Casa Legislativa, o projeto de lei em tela, que altera o artigo 1º da lei número 027, PMP 2009 e da outras providências. Diz que a administração pública atua sob a direção do princípio da legalidade. A Constituição Federal, em seu artigo 37, traz os princípios inerentes à administração pública, que são legalidade, impessoabilidade, morabilidade, publicidade e eficiência. O escopo desses princípios é de dar unidade, coerência e controlar as atividades administrativas dos entes que integram a administração pública. Segundo o princípio da legalidade, o agente público, em toda a sua atividade laboral, está sujeito aos mandamentos da lei, não podendo desviar das leis sob pena de praticar o ato inválido, pois a administração pública, em toda a sua atividade, está presa aos mandamentos das leis. Ou seja, as atividades administrativas estão condicionadas ao atendimento da lei. A Constituição Federal determinou que a competência comum da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Inciso 1º do artigo 23. A Constituição Federal de 1988 trouxe como dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, ao definir como direito do cidadão o acesso ao esporte e lazer, por meio da responsabilidade da União, dos estados e municípios,
na promoção de políticas públicas e de fomento ao esporte, com o fim de garantir a execução desse direito constitucional. Porém, apesar de tanto, o esporte quanto o lazer estarem constitucionalmente positivados como direito cidadão ao cidadão e obrigação do Estado, as ações estatais, no sentido de garantia desse direito, ainda estão aquém do que dele se espera. As políticas públicas ainda não materializaram aquilo que está definido na Constituição e lei. E o objetivo desse breve ensaio é justamente o de, por meio da legislação acerca do tema, assim como posicionamento doutrinário, demonstrar que o esporte, enquanto lazer, é um direito social constitucionalmente tutelado. Segundo José Murilo de Carvalho, a Constituição de 1988 ampliou também, mais do que qualquer dos seus antecedentes, direitos sociais, 210. Imperativo destacar que o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 dispõe que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência dos desamparados na forma desta Constituição. Destarte, a Constituição de 1988 conferiu ainda um valor social ao esporte, disciplinando ao elencado na categoria da ordem, consoante o artigo 217, que determina ser um dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um. Ademais, Luiz Alberto David Araújo, 199, página 369, defende que a Constituição do capítulo da ordem social, onde estão concentrados os direitos que têm por propósito o resgate da dignidade humana para todos os cidadãos, prevê o direito ao desporto. Os direitos sociais objetivam a formação do ser humano integral, agente da sociedade, das relações de trabalho, construtor do mundo moderno e, ao mesmo tempo, um ser relacional, humano, e desse modo deve entregar a sua vida com lazer, o convívio familiar e a prática desportiva. Assim, o desporto, quer como forma de lazer, quer como parte da atividade educativa, que ainda em caráter profissional foi incorporado ao nosso sistema jurídico no patamar de norma constitucional. Por sua vez, Álvaro Melo Filho, em 1995, página 34, defende que a constitucionalização do desporto, através do artigo 217 da Carta Magna de 1988, tem primacialmente a virtude de ressaltar que as decantadas potencialidades do desporto brasileiro ganham mais consistência e força expressiva quando é a própria Constituição que aponta diretrizes para as atividades desportivas desenvolvam-se em clima de harmonia, de liberdade e de justiça, no sentido de responsabilidade social, além de dotar o desporto nacional de instrumentos legais para, se não reduzir, pelo menos resolver desportivamente grande parte das demandas entre os atores esportivos, até porque, como dizia Voltaire, as leis do jogo são as únicas que em toda parte são justas. Em toda parte são justas, claras, invioláveis e executadas. Portanto, está claro que o esporte e o lazer são direitos sociais constitucionalmente tutelados, uma vez que representam dimensões da vida social de responsabilidade do poder público. Porém, a efetiva garantia dos mencionados direitos sociais passam por tortuosos caminhos, especialmente quando o Estado passa a não dispor de meios financeiros para alcançar os objetivos traçados pela Constituição Federal nos moldes contemplados. Cabe destacar
o disposto no artigo 217, inciso 3º da CF, determina que o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Ressalta-se que entende-se por promoção social o conjunto de ações que tem por objetivo integrar socialmente os indivíduos. E o papel do Estado em relação ao desporto, nas palavras de Afonso José da Silva, 212, página 834, é de fomento e promoção, não de prestação direta. Como já observamos, porque esta cabe às entidades desportivas dirigentes e associações, cuja autonomia de organização e funcionamento o Estado tem que respeitar, ainda que possa expedir leis que disciplinem a matéria. O poder público não está impedindo de destinar recursos públicos à promoção do desporto, mas deve fazê-lo dando prioridade ao desporto educacional, ainda que, em casos específicos, também lhe seja facultado destinar recursos à promoção do desporto de rendimento, tratando, porém, diferencialmente o profissional do não profissional. E isso significa, claro, que a diferenciação há de ser em benefício do não profissional. O dever do Estado de promover o esporte como lazer vai além, de modo que certos grupos merecem atenção especial do legislador para acessarem os seus benefícios. Nesse sentido, com relação às crianças e adolescentes, por exemplo, quanto à responsabilidade da promoção de políticas públicas e do esporte e lazer. Artigo 39 da Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que os municípios, com o apoio dos Estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude. Nesse contexto, vale registrar o relatório das Nações Unidas em seu relatório sobre o esporte para o desenvolvimento e a paz de 2003. Afirma que o esporte, por sua própria natureza, envolve participação, envolve também a inclusão e a cidadania, na medida em que une indivíduos e comunidades, destacando os aspectos comuns e servindo de ponte entre diferenças étnicas e culturais. A cidadania começa na relação do homem consigo mesmo para, a partir daí, expandir-se até o próximo, ampliando-se para o contexto social que o homem está inserido. Essa nova forma de ver e construir o mundo tem como princípio básico os direitos humanos, a responsabilidade social e o compromisso social na realização do destino coletivo. A participação tem profunda relação com a superação das injustiças sociais e a emancipação do cidadão. O esporte, como importante fenômeno social, sempre deveria ser utilizado como instrumento de inserção social e promoção da cidadania. Ele traz benefícios de toda ordem a quem o pratica e a quem dele usufrui. O potencial do esporte é muito amplo, na medida em que determina formas de participação, interação, cooperação, autoestima, iniciativa, disciplina pessoal, entre outros. Como fator educativo ou de promoção ao lazer, o esporte é visto como um meio para atingir a educação e integração do ser humano à sociedade, assim como o esporte de alto rendimento, isto é, como fim para a formação de atletas profissionais, configurando-se aí como profissão. Start o futebol como uma modalidade esportiva não foge a essa realidade. É a modalidade mais difundida e praticada no mundo e exerce grande influência na sociedade brasileira, sendo o esporte nacional, atingindo todas as camadas da população. O processo de construção da cidadania através do futebol se constrói pelo reconhecimento do respeito às regras, normas, às diferenças individuais, pelo combate aos preconceitos,
as discriminações econômica, política, sexual, cultural, etc., pela participação do processo grupal, pela ampliação da consciência em relação aos direitos e deveres, pela confiança no potencial de transformação de cada um. No caso, o futebol como esporte de alto rendimento vai além, pois oferece também a possibilidade de profissionalização, de inserção no mercado de trabalho, de provimento de necessidades próprias e da família. Desta forma, sendo um efetivo instrumento à ascensão social para aqueles que conseguem alcançar o objetivo, mas também dando outras possibilidades para aqueles que passam por divisões de base, porém não chegam a ser profissional, na medida em que ambos têm acesso a inúmeros serviços. Nesse sentido, o poder público municipal, visando o cumprimento de políticas públicas, pretende alterar o valor de repasse de auxílio financeiro à Palminópolis Futebol Clube, visando a participação em campeonatos e atividades de esporte e lazer em nosso município, certo? Da compreensão dos membros que compõem essa casa na apreciação da matéria que ora submeto à sua consideração na tramitação do presente projeto de lei. Diante do exposto, solicitamos aos nossos vereadores a aprovação da presente matéria e sua consequente transformação de lei. Ante o exposto, o Poder Executivo conta com o apoio dos representantes desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei em regime normal de tramitação. Gabinete do Prefeito Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, aos 30 dias do mês de maio de 2022. Frank Elvis Vaz, Prefeito. Projeto de lei número 032, PMP 2022, de 30 de maio de 2022, autoriza o município a formar parceria com repasse de recursos financeiros nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, a Associação de Moradores do Jardim dos Oliveiras, inscrita no CNPJ número 10.523.794.000 contra 21 e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 032 de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos a esta egrégia Câmara o projeto de lei número 032 de 2022, para o qual pedimos a apreciação dos nobres senhores. Justificativa. Encaminho a esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em tela que autoriza o município a firmar parceria com repasse de recursos financeiros nos termos da Lei Federal número 13.019/2014, Associação de Moradores do Jardim dos Oliveiras, Palminópolis, escrito no CNPJ número 10.523.794.000 contra 21, localizado na rua 1, número 01, quadra 01, setor Jardim dos Oliveiras, CEP número 75.990.000, na cidade de Palminópolis, estado de Goiás, e da outras providências. Inicialmente, cabe registrar que a entidade acima descrita foi selecionada no chamamento público edital número 001 de 2022, nos termos da Lei 13.019/2014 e alterações posteriores. Vale ainda destacar que a Lei Federal número 13.019/2014 e alterações posteriores autoriza o ente público a firmar parceria, termo de fomento, acordo de cooperação com repasse de recursos financeiros a organizações da sociedade civil, para que, em regime de mútua colaboração com o Poder Executivo, contribuam para a consecução de finalidade do interesse público. Nesse sentido,
Importante esclarecer que, dentre os princípios que governam a administração pública, no âmbito do direito administrativo, está o princípio da supremacia do interesse público ou da finalidade pública. Por interesse público, que é um conceito amplo, entende-se o atendimento a fins de interesse geral. Isso implica, segundo L. Lopes Meireles, 2003, que a primazia do interesse público sobre o privado é intrínseco à atuação do Estado, que tem sua existência justificada exatamente pela satisfação do interesse geral, ou seja, mesmo quando forem os particulares ou executores de serviços ou atividades públicas, o interesse público tem prioridade máxima. Nesse sentido, busca-se, com a presente lei, autorização para ratificar a parceria, termo de fomento, acordo com cooperação firmada com a organização da sociedade civil, Sociedade de Moradores do Jardim de Oliveiras, Palminópolis, escrito CNPJ número 10.523.794.1000, 21, localizado na rua 01, número 1401, setor Jardim de Oliveiras, CEP número 75.990.000, na cidade de Palminópolis, estado de Goiás, para execução de ações descritas no plano de trabalho. Sobre as organizações da sociedade civil, cabe salientar que estas não possuem fins lucrativos, são entidades reguladas pelo direito privado e ao se qualificam como em fins lucrativos. Estas possuem natureza jurídica específica sob a forma de associação ou fundação, o que diferencia das entidades de cunho empresarial, das organizações de classe, de sindicatos e outros. Nesse sentido, foi realizado o chamamento público, edital 001/2022, sendo elaborado plano de trabalho detalhando as ações que serão implementadas através de cooperação com a associação mencionada. Destarte será formalizado acordo com cooperação, parceria, termo de fomento com a mencionada associação, por meio do qual será estabelecida a parceria com a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, envolvendo a transferência de recursos financeiros. Isto a salientar que estão sendo seguidos os princípios norteadores da administração pública para o firmamento do termo de cooperação, os quais devem ser rigorosamente obedecidos, sendo eles legalidade, legitimidade, impossibilidade, morabilidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. Cabe destacar que o poder público tem a obrigação, através de um conjunto integrado de ações, de garantir o atendimento às necessidades básicas da comunidade, promovendo e incentivando a colaboração e a participação da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse contexto, os gestores de políticas públicas devem buscar os diversos setores da sociedade civil, objetivando a transformação da democracia formal em uma democracia participativa e substantiva, consolidando a ideia catalisadora dessa mudança, participação social. Ademais, o caminho para a redução das desigualdades socioeconômicas e para a consolidação de direitos se dá por meio da interação democrática e colaborativa entre Estado e sociedade. Destaca-se que as organizações da sociedade civil e demais movimentos sociais acumularam durante anos um grande capital de experiências e conhecimentos sobre formas inovadoras de enfrentamento das questões sociais e de garantia de direitos. E a partir dessa colaboração, é possível qualificar políticas públicas e promover sua aderência às demandas sociais.
a presença da sociedade civil no ciclo de gestão das políticas públicas coloca em relevo a participação como instrumento necessário de gestão pública que, ao apontar direções e criar consensos e prioridades para a ação estatal, contribui para o salto pretendido entre a igualdade formal, jurídico-legal, todos iguais perante a lei, e a igualdade material e econômica. Dessa forma, os arranjos institucionais devem propiciar uma atuação colaborativa entre administração pública e sociedade civil, ampliando o alcance, a diversidade e a capilaridade das políticas públicas diante da enorme complexidade dos problemas sociais, especialmente no que diz respeito a populações vulneráveis. Sob essa ótica, a abertura de espaço dentro da administração pública para a participação da sociedade civil é fundamental para a formulação, monitoramento, execução e fiscalização das políticas públicas. Neste diapasão, pelas razões expostas, encaminhamos à apreciação dos senhores vereadores o presente projeto de lei, convictos do interesse público da proposta, certo da compreensão dos membros que compõem essa casa na apreciação da matéria que ora submeto à sua consideração da tramitação do presente projeto de lei. Solicitamos dos nobres vereadores a aprovação da matéria e a sua consequente transformação em lei. Ademais, caso seja necessário, ser realizado a abertura de crédito especial no orçamento para a efetivação da transferência do recurso. Ante o exposto, o Poder Executivo conta com o apoio dos representantes desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei em regime normal de tramitação. Gabinete do Prefeito Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, aos 30 dias de março, do mês de maio de 2022. Frank Elvis Vaz, Prefeito. Então, após a leitura do projeto aí, número 31 e 32, eu, como presidente da CCJ, no meio, o vereador Kleber, como relator. Eu também quero convidar o vereador Eudilan para o dia 6/6, às 18h30, na sala das comissões, para a gente ver as emissões dos pareceres, tá bom? Ok. Algum dos nove vereadores quiser fazer uso da palavra para sobre os projetos de lei em tela ou algum requerimento, se sintam à vontade. Pela ordem, presidente. Sim. Eu quero fazer um requerimento, entendeu? E falar que nós, vereadores, eu, a Cirlei, o Angemiro e o Odilan, a gente concorda, entendeu, com a pecuária. Nós não fomos convidados pelo lançamento, mas a gente concorda pela pecuária. E quero fazer um requerimento, entendeu, que seja colocado, entendeu, um show gospel, entendeu, no momento lá, tem um show gospel. Eu quero fazer esse requerimento. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, nobres colegas vereadora. Eu quero fazer um requerimento aqui. Quer dizer, já foi feito esse requerimento. Só que teve umas duas pessoas que falou comigo, não sei se falou com vocês também, a respeito do coletivo para São Luís, para a gente ver o que pode estar sendo feito, né? Porque parou, não sei por que foi. Eu queria estar fazendo esse requerimento para a gente ver a possibilidade de ver se tem como pôr ele rodando aí de novo, né? E o outro requerimento é em questão do transporte aqui dentro mesmo, de manhã, à tarde, né? Lá no Jardim das Oliveiras, até no setor José Tobias, na Comap. Eu acho que seria interessante, já foi feito esse requerimento, mas eu estou aqui reforçando mais uma vez, em nome, né, da bancada toda aí, para a gente ver o que pode ser feito aí. Muito obrigado. Boa noite. Quero fazer um requerimento também.
pedir ao prefeito que faça uma obra, um estudo, né, pluvial ali abaixo do setor Dona Iva, porque já houve danos, né, lá ecológicos, houve danos no meio ambiente. Então, assim, um estudo lá para canalizar, né, alguma coisa nesse sentido, para voltar lá, para ter, assim, diminuir o dano que já foi feito, né? Então, é nesse sentido o meu requerimento. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Só para assim, reforçar essa questão do requerimento do vereador Anísio, lembrar também que na seca, quando é muito intensa, com a falta de água, é canalizado a água do lago, né? E os danos que têm sido causados devido lá o setor, a gente fica preocupado no sentido de que pode ser que na seca também a gente tenha prejuízos na captação da água, né, lá naquele córrego da Islene, onde eles fazem uma barragem, né, para estar canalizando aquela água. Então, é muito importante esse requerimento, né, que seja também estudado, pensando aí numa possível precisão, né, da captação daquela água que a gente tem ali naquela região do lago. Senhor presidente, pela ordem. Fernando Filho me finalizou aqui sobre a questão dos projetos 31 e 32 e me nomeou, né, como relator dos projetos na CFO. E eu já quero aqui marcar a emissão dos pareceres com o vereador Odilan, no dia 6, a partir das 18h30. Sim. Então, passamos para a ordem do dia, né, para votação. Projeto de lei número 28/PMB/2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Terceira e última votação. Vereador Leomar? Não. Vereador Kleber? Sim. Vereador Anísio? Sim. Vereador Graziano? Sim. Vereador Eudilan? Sim. Vereador Argemiro? Sim. Vereadora Cirlei. Então fica esta aprovada por 6 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei número 29/PMB 2022, que dispõe sobre a estrutura, composição, organização, funcionamento, atribuição e eleição do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Vereador Leomar? Sim. Vereador Kleber? Sim. Vereador Anísio? Sim. Vereador Graziani? Sim. Vereador Eudilan? Sim. Vereador Argemiro? Sim. Vereadora Cirlei. Sim. Então fica esta aprovada por unanimidade. Requerimento verbal de autoria do vereador Leomar, solicitando que o reajuste salarial data base do funcionário público municipal tenha a data fixada em todos os dias 1º de maio, dia do trabalhador. Vereador Leomar? Sim. Vereador Kleber? Sim. Vereador Anísio? Sim. Vereador Graziani? Sim. Vereador Eudilan? Sim. Vereador Argemiro? Sim. Vereadora Cirlei. Sim. Então fica este aprovado por unanimidade. Parlamento livre. Os 9 vereadores quiserem fazer uso da palavra, sinta à vontade. Boa noite a todos. Eu Boa noite. quero, vou usar
desse momento, quero até usar aqui, me pautar aqui no projeto de número o 030, onde ele fala lá da importância, né, do esporte. E quero, nesse momento, parabenizar, né, as alunas do Colégio Estadual Desor, que mais uma vez foram campeãs a nível regional, né, elas vão disputar agora a nível estadual, dia 24 de junho. E essas meninas, ou eu vou dizer essas meninas, né, porque é as que estão destacando aí nesse momento, mas essas atletas, elas começaram ganhando bronze, prata, ouro, né, a nível intermunicipal, depois foi a nível regional, e já pela terceira vez, né, a nível regional, a gente tem aí o prazer de representar, né, Palminópolis é representado a nível estadual, né, então o Rogério ele começou um trabalho de formiguinha lá no Colégio Desor, praticamente sozinho, lá com poucos alunos, e com o projeto PRODEC, e na verdade a gente achava que não ia tão longe, né? Mas assim, é a prova de que é importante investir realmente no jovem, tá aí, né? O avanço dessas alunas em 5 anos. Acredito que tem mais ou menos uns 5 anos que a gente tem um projeto lá no colégio, e aí a gente já pela terceira vez, né, estamos representando aí a nível estadual. É um prazer imenso, né, para nós ter essas meninas lá representando Palminópolis, o colégio, né, então nosso colégio sendo representado e muito bem representado, porque o ano passado, a nível estadual, nós conseguimos lá prata, né, esse ano nós vamos trazer a ouro, se Deus quiser, mas assim, realmente é muito importante, e nós já falamos isso aqui outras vezes, né, da urgência e emergência de estarmos resgatando aí lazer para as nossas juventudes. Então eu quero deixar registrado aqui, parabenizar o professor Rogério, juntamente aí com as nossas alunas que trouxeram aí a medalha lá de ouro, né, dos jogos regionais. Elas foram campeãs. Pela ordem, presidente. Bem, Quero também aqui agradecer o prefeito, entendeu, que era uma briga nossa aqui sobre o aumento do salário, entendeu? E agradecer ele, dar os parabéns, que ele atendeu o nosso pedido aqui. Que esse aumento, entendeu? A gente vê que foi pouco, mas as pessoas estão satisfeitas com ele já, entendeu? E também dar os parabéns para as alunas, entendeu? Que foi a campeã lá. E é muito importante o esporte na cidade mesmo, é muito importante. A gente está aqui para ajudar, entendeu? A gente está aqui para tomar mais, entendeu? Juntamente com eles. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, boa pela noite. ordem, aos colegas vereadores, aos servidores dessa casa. Ainda em tempo, eu queria fazer um requerimento de uma gaiola para a saída da cachoeirinha. Então, assim, foi falado comigo, eu queria falar, queria deixar, né, um requerimento com a gaiola, conforme na saída de Jandai, de São João e também de Palmeiras. E aproveitando, Parlamento Livre, eu agradecer, né, primeiramente a Deus, toda a vida. E parabenizar o trabalho do Rogério, né, gente? Muito, muito feliz, né? Tá um trabalho tão bonito, né? O Rogério sempre fala com a gente essa questão de esporte, né? A gente sempre tá junto e ele sempre fala muito em tirar essas crianças da rua, então sempre incentivar esse esporte. E ele prova isso, né, gente? Graças a Deus trouxe essa medalha e tamanho esforço da parte dele, né? Com carinho, com respeito e com muita dedicação dessas meninas. E estão fazendo história, né? Graças a Deus, representando Palminópolis. Parabenizar eles. E também uma cobrança ao gestor muito forte. Quando a gente faz requerimento de algum quebra-mola, então a gente está sendo cobrado das pessoas, né? Então, assim, a gente
quando faz um requerimento de um quebra-molas, então, mas tem que vir um Detran. Concordo. Mas que busque isso com maior rapidez. Então, está começando a ficar muito desgastante entre as pessoas e nós, vereadores. Não é que a gente não quer, a gente quer sim. E a gente sabe tamanha precisão que alguns pontos da cidade precisam, né? E é isso aí. Meu muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores, Boa vereadoras. noite. Boa noite a todos que nos assistem, servidores da casa. Eu também quero parabenizar aqui, né, as meninas que ganharam, né, a fase regional. E parabenizar também o professor Rogério, que é um trabalho em conjunto, né? E investir, gente, e colocar ali responsabilidade e trabalhar certinho, o resultado vem. Muito importante mesmo. A gente está sendo sempre lembrado, né? E pelo futebol feminino, né? Que é uma outra parte que sempre é deixado de lado, né? Sempre é os meninos, né, que tá à frente. Então, assim, muito importante, parabenizar mesmo a sensibilidade do professor Rogério, todo o pessoal do colégio, né? Então, muito importante mesmo. Eu quero também apoiar o requerimento dos nobres vereadores sobre o show gospel. E eu tenho até uma sugestão do show, depois eu vou passar para vocês. Eu gosto muito também, que seria muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Gente, deixa eu só fazer um requerimento aqui também. Eu tive lá no laboratório, entendeu? E senti falta lá, assim, que tem só 3 cadeiras para as pessoas esperar lá. Eu acho assim que quando a pessoa está com o dengue, seja com o Covid para esperar, é muito cansativo para a pessoa ficar lá em pé. Eu peço que põe mais cadeira lá, entendeu? Mais espalhadas, entendeu? Então é uma coisa simples, entendeu? Eu acho que tem condições de fazer o mais rápido possível lá para ajudar que as pessoas que estão indo procurar uma saúde melhor, entendeu? Então a gente pede, faz esse requerimento que coloca mais cadeira lá para nós. Lá na entrada do laboratório. Estive lá esses dias também. E o pior de tudo é que ela nem tá, né, naquele sistema do isolamento, né? Só tem tá misturado. E lá tem um espaço bom lá fora, né, que dá para organizar. Inclusive tem umas longarinas aqui também que a gente tirou, a gente pode, né, fazer essa doação para lá, né? Vou trocar uma ideia com a secretária lá, né? E passo umas longarinas dessas daqui para lá. Quero aqui também, né, parabenizar o professor Rogério com a sua equipe, né, feminina lá, que foi campeão. A gente torce muito. O ano passado, né, vereadora Cirlei, eu fiquei escutando aquelas meninas, né, o que aconteceram com ela lá, a gente sente isso na pele da gente, né, o tanto que foi difícil para elas, né, chegou a final e por um descuido lá, nem foi culpa delas, mas perderam o campeonato. Então, tomara que esse ano venha, né, já está no caminho certo, né. Então a gente torce muito que isso aconteça. Eu parabenizo toda a equipe, né? Quero parabenizar também ao prefeito pela assinatura de um convênio hoje no valor de R$1.040.000 do programa Goiás em Movimento para pavimentação asfáltica, né, no município. Então, hoje ele assinou esse convênio e a gente sabe do esforço dele, né, correndo atrás disso aí e graças a Deus deu certo. Então, já assinou o convênio, agora os projetos já estão prontos, agora é fazer a licitação para pavimentação asfáltica aqui na cidade.
Quero agradecer também ao deputado federal, Zé Mário, que destinou também essa semana mais R$100 mil para a saúde, né, que o objeto é custeio, né, na saúde, pode pagar médicos, pode comprar equipamentos, então conforme a necessidade do hospital. A gente fica, acho que devagar as coisas estão se ajustando, estão andando. A gente fica feliz por isso também, né? Mais algum novo colega fazer uso da palavra? Eu quero também deixar aqui os agradecimentos em nome do Colégio Desor ao nosso prefeito, e sempre que a gente precisa, né, de transporte, ele tem disponibilizado, tem tido uma parceria muito interessante e que tem auxiliado bastante o colégio em relação à educação, porque as aulas de campus, né, as aulas que a gente faz extra classe, a gente precisa desse suporte, né, e a gente tem conseguido esse suporte tanto na área do esporte, quanto também nas outras gestões, a gente tinha sempre o suporte na área do esporte, né? Todas as vezes a gente conseguia, mas essa gestão, ela, né, eu devo reconhecer que ela tem feito diferente, né? E tem feito a diferença lá para nós no colégio, que também tem nos auxiliado aí nas aulas de campo, né? Que acaba sendo extremamente importante também para os nossos estudantes. Então, quero deixar os meus agradecimentos aqui ao excelentíssimo prefeito. Senhor presidente, pela ordem, eu queria falar um pouquinho sobre a alta do salário, quando a gente votou 10.17, até o vereador Leomar citou, 10.16. Eu sei que às vezes a gente, muito cobrado que fomos, foi muito difícil para a gente estar votando aos professores e a todos. Ao mesmo tempo, sabemos que o prefeito disse a gente, não vai ser fácil dar esse aumento conforme o governo federal, aos 33,24, se não me engano. E quando ele falou que subir para todos, 10.16, foi muito difícil para nós. Nossa ideia é que ele desse conta e subir conforme a lei, conforme o decreto. Então, vereador Leomar, a todos, ele subiu 10.16. Nós fica feliz por todos, porque para muitos não, para todos é de grande valia. E ele disse que aquela conversa nossa 20 de setembro vai voltar a avaliar direitinho a questão dos professores. Então, nós fizemos nossa parte, que votou os 10.16, e ficou da parte dele, em agosto, setembro, está avaliando direitinho para mais uma alta dos professores. E nós fizemos nossa parte, Deus abençoe e dê tudo certo. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.